manicômios surgiram no Brasil por volta da Segunda Guerra Mundial, numa lógica que via as pessoas com sofrimento mental como ameaça à ordem pública. Eram tratados como resíduo social, algo a ser escondido, trancado, separado. Esses lugares que deviam cuidar, na verdade, se tornaram espaços de abandono, exclusão e violação de direitos. O manicômio se tornou, então, uma grande metáfora da exclusão. Passou a ser necessário para a sociedade regular o que é liberdade e o que precisa ser controlado. E aí Foucault vai dizer que o manicômio recebeu a carta de nobreza médica. Mas não era um lugar de cura, era um lugar de silenciamento. Logo na entrada, o sujeito já perdia tudo. Nome, identidade, autonomia, virava um número, um diagnóstico. Então a pessoa passava agora a ser chamada de fulana de tal, esquizofrênica, como se fosse só isso. Lá dentro, ela não escolhia nada, nem horário de dormir, nem o que fazer, nem do que grupo participar. Alguém sempre decidia por ela. E é um processo, então, de desumanização muito profundo. O internamento não tratava a pessoa, anulava sua história, seus vínculos, sua potência. Havia um apagamento da história de vida e agora o sujeito e tudo que ele representa nada mais é do que um louco. E esse é o título que essa pessoa vai carregar depois do internamento. A reforma psiquiátrica surge como resposta à ineficácia e à violência do modelo clássico da psiquiatria, que fez do hospital psiquiátrico a única alternativa de tratamento. Esse modelo, além de excludente, facilitava a cronificação do sofrimento mental, apagava a história de vida e colocava o sujeito à margem da sociedade. Esse movimento aponta as inconveniências desse paradigma e propõe o resgate ou a conquista da cidadania das pessoas com sofrimento mental, com respeito à sua singularidade, à sua subjetividade e à possibilidade de serem sujeitos do próprio tratamento. E assim o que se espera é a autonomia e a reintegração do indivíduo à família e à sociedade. É importante dizer, o sofrimento mental é que deve ser compreendido dentro da história de vida de cada sujeito, que é composta de relações sociais e não o contrário. No contexto da reforma psiquiátrica, com a busca incessante pela inclusão social e com a proposta basagliana de desinstitucionalização, o movimento se propõe a questionar os paradigmas manicomiais, mudar o foco, reconstruir olhares e produzir novos saberes. Isso implica muito mais do que derrubar muros físicos. É uma nova culturalização, onde a loucura passa a ocupar a cidade e a produção de vida seja possível em todos os espaços sociais. Hoje, a Política Nacional de Saúde Mental, após a reforma, busca consolidar o modelo de atenção aberto e comunitário, com foco na reinserção e na redução dos leitos psiquiátricos de longa permanência. Isso é resultado de um processo longo, que bebe tanto da reforma sanitária como da própria reforma psiquiátrica brasileira. Essa reforma teve como alvo principal a denúncia do modelo manicomial e seus métodos violentos. Dentro desse contexto, é que nasce aí o CAPS, como filho da reforma psiquiátrica. O primeiro CAPS foi em 1986, na cidade de São Paulo. Ele surge como uma resposta prática e estratégica que se propõe a mudar o modelo de atenção à saúde mental. O CAPS é hoje um dos principais equipamentos da rede de atenção psicossocial, a RAPS. Ele atua por território. E isso vai muito além de geografia. É olhar para onde o sujeito existe, circula, sofre, vive. O CAPS não cuida sozinho, porque o cuidado em saúde mental, ele precisa ser coletivo, inclusive articulado intersetorialmente. Ele promove autonomia, orienta sobre direitos e conecta toda a rede do SUS. A partir da portaria 336, os CAPs foram então regulamentados e foram divididos, inclusive, por nível populacional. Então, nós temos o CAPs 1, o CAPs 2, o CAPs 3, o CAPs AD e o CAPs infantil, que a gente chama do CAPs IA, conforme a complexidade e o público atendido. Tudo isso rompe com a lógica hospitalocêntrica e traz para a clínica uma proposta mais ampliada, uma proposta mais humana, onde saúde possa ser entendida como produção de vida. A reforma psiquiátrica no Brasil é um movimento essencial, que mudou radicalmente o olhar sobre o sofrimento mental e o modelo de cuidado. No entanto, ela ainda não pode ser considerada completamente implementada. Eu acredito que a reforma psiquiátrica, inclusive, começou um pouco às avessas. Antes de garantirmos leitos suficientes em hospitais gerais para atender as demandas, já estávamos fechando os hospitais psiquiátricos. E isso gerou muita resistência na sociedade, porque muitas pessoas entenderam que houve um processo de desassistência.
Embora tenhamos avançado com a criação dos CAPs, a expansão da rede de atenção psicossocial e a redução dos leitos manicomial, na prática ainda convivemos com estruturas e práticas antigas. O modelo manicomial persiste em algumas regiões, mantendo inclusive a exclusão, a segregação e, além disso, o subfinanciamento do SUS, a desarticulação da rede, o estigma e a precariedade das condições de trabalho dificultam a consolidação dos princípios da reforma, que são a inclusão social, o cuidado em liberdade, o respeito à autonomia e à subjetividade dos usuários. Por isso, a reforma ainda é um projeto em construção e uma luta permanente. Todos os dias tem luta antimanicomial nos serviços, para que o cuidado em saúde mental seja verdadeiramente centrado no sujeito, integrado à comunidade e pautado nos direitos humanos. O estigma da loucura persiste por uma combinação de fatores enraizados na sociedade: medo, incompreensão e preconceitos antigos que carregamos até hoje. E muitas vezes a falta de informação e de educação sobre saúde mental reforça esses estereótipos negativos, o que dificulta muito a inclusão verdadeira das pessoas em sofrimento psíquico. Historicamente, a violência sempre esteve atrelada à doença mental. O louco sempre foi visto como uma ameaça, como um desordeiro. Os conceitos de incapacidade, curabilidade e periculosidade da doença ainda são muito fortes, e isso limita as pessoas, promovendo rejeição, exclusão e negligência. Além disso, o estigma, eu acredito que não atinge só quem sofre, mas também gera o autoestigma. Porque a pessoa começa a ter uma imagem distorcida de si mesma, passa a ter sobre si mesmo uma imagem de que ela também não é capaz, de que ela também não pode fazer, o que prejudica muito sua autoestima e sua vida. Esse ciclo de estigma e discriminação impede que muitas vezes as pessoas trabalhem, estudem, criem vínculos e vivam suas vidas. Romper com isso exige não só políticas públicas e serviços adequados, mas também mudança cultural profunda, informação e acolhimento. Conscientizar a população sobre saúde mental envolve várias estratégias: campanhas informativas, educação, promoção de ambientes mais saudáveis, incentivo à busca por ajuda profissional quando necessário. Campanhas como Janeiro Branco, Setembro Amarelo são muito importantes, porque ajudam a trazer o tema para o debate, para as rodas de conversa. A gente vê principalmente nas redes sociais as pessoas falando mais sobre saúde mental. Porém, é muito importante que essa conversa não fique restrita a esses meses do ano. Precisamos falar de saúde mental de janeiro a janeiro, normalizando o cuidado no dia a dia. Ainda existem muitas pessoas que fazem psicoterapia e escondem por medo de serem chamadas de loucas. E isso precisa mudar. A Clínica da Atenção Psicossocial trouxe um olhar diferente, um novo olhar centrado na escuta do sujeito. Se antes a pessoa tinha sua fala destituída, hoje ela deve ser protagonista do seu cuidado. O Código de Ética do Psicólogo reforça a importância de respeitar essa autonomia e estimular a participação ativa do paciente, inclusive nos espaços como os CAPs. E a psicologia tem grande contribuição na Clínica da Atenção Psicossocial, afinal, ela se ocupa do cuidado em saúde mental. Mas é importante lembrar que o psicólogo, assim como outros profissionais, pode atuar de formas diferentes, pode reproduzir um olhar manicomial ou pode assumir o papel político e colaborativo alinhado aos princípios da reforma psiquiátrica. Hoje, a clínica busca restituir a palavra ao usuário, autorizando-o a participar das decisões, como nas assembleias e na construção do seu projeto terapêutico. O psicólogo, nesse contexto, deve ser um agente que coloca o sujeito no centro do cuidado, respeitando sua singularidade e promovendo a autonomia. E aí fica a pergunta que precisa ecoar: o que a sociedade ganha quando anula alguém que pensa, sente e sofre de um jeito diferente? É diante disso tudo que eu começo a pensar, e me parece que loucura é escolher excluir ao invés de cuidar. Excluir feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias.